ele tá acima de tudo isso, né? E tá em tudo. Uhum. Isso parece que nos distancia muito do santo. Sim. E aí como viver uma vida cotidiana, aí Paulo fala isso aos Coríntios, né? A respeito do templo sagrado, ele faz uma pergunta para que eles pensem, refletem sobre isso. Se a gente voltar lá no tempo de Jesus Cristo ali, existia um templo, né? Um templo formado, feito por mãos de homens, onde tinha purificações, onde tinha ofertas para o divino, para o sagrado, dentro dessa nomenclatura. Uhum. O sumo sacerdote tinha a função dele, o sacerdote tinha Sim. a função dele, Sim. e assim por diante. E aí Paulo vem e diz, vocês são o templo agora. Sim. Então, como é que a gente consegue, vivendo a vida agora, seres humanos, nós aqui no dia a dia, com toda essa turbulência de informações, internet, pessoas, contato, com essa diversidade, como que a gente consegue entender até que ponto é sagrado e até que ponto é profano? Até que ponto é o templo sagrado e até que ponto nós estamos profanando o sagrado? Aonde que está essa linha, na sua opinião? É muito importante e interessante a sua pergunta. E eu sinto cada vez mais que essa linha ela é muito fina. Uhum. Muito fina. Primeiro, porque eu entendo que eu não sou o santo e nem o sagrado. Uhum. Né? É importante deixar isso bem claro. Né? Eu não sou o santo e o sagrado. Uhum. Porque quando a gente fala por exemplo, tem um livro famoso do Rudolf Otto, um pensador alemão, e ele escreveu um livro chamado O Sagrado. Então, quando ele se referia ao sagrado, ele diz: o sagrado é o inefável, o sagrado é o indizível, ou seja, aquilo a que nós não podemos nos referir. Por mais que a gente tente, por mais que a gente esforce, a gente não consegue se referir. O sagrado é o mysterium tremendum, ele disse. É aquela espécie de mistério diante do qual, quando estamos, o nosso interior se estremece. Uhum. E se estremece não de medo, mas de temor, de reverência. Eu não tenho que ter medo do sagrado, eu preciso ter reverência diante. Né? Então o Heschel falou também muito sobre essas expressões, temor e reverência. Com mais temor e reverência nós convidemos para a nossa vida, associados com a tarefa tão importante também na espiritualidade, que é a de discernimento, entendendo que essa linha é muito fina. Sim. Muito fina. Ela é bem tênue, né? E ela muito precisa ser, porque se ela não for fina, se nós não concebemos como fina, a gente vai continuar dividindo o mundo dessa forma binária, o sagrado e o profano. A gente vai viver, sofrer de novo a mesma tentação de ficar dissociando e ficar chamando algumas coisas de santa, como templos, como um lugar específico, como um tipo de conversa, como um tipo de música, como um tipo de arte, e, portanto, deixando de lado ou excluindo, de repente, um tipo de arte, um tipo de conversa, um tipo de lugar, um tipo de música, nos quais você poderia encontrar o sagrado também. Mas por alguma razão, e eu diria que a religião é mestra nesse sentido, a gente desqualifica essas coisas. Então a linha precisa continuar sendo fina. Para quê? Para que a gente exercite o discernimento. Perfeito. Discernimento, pelo menos, a começar em nós, no nosso interior, na nossa consciência, de dizer assim, em que tipo de conversa a gente vai se enredar? Que tipo de lugares eu vou frequentar? Que tipos de amizade eu vou ter? Que tipos de linguagem eu vou utilizar? Que tipos de leituras eu vou fazer? E aí, quando você olha para a recomendação das escrituras, eu vou pegar duas, tá? Perfeito. Eclesiastes, por exemplo, diz que... você falou de leituras, vamos usar isso como exemplo. Eclesiastes, por exemplo, diz que não há limites para se fazer livros e o muito estudar é o fado da carne. Um paradoxo.
Então diz, não tem limites. Quer estudar, quer investigar, quer se lançar, não tem limites, não tem limites. Não tem isso pode, isso não pode. Sim. E o muito estudar o enfado da carne é como que ele dizendo assim, mas olha, toma cuidado, vá com calma, não vá com muita sede ao pote, perceba os seus limites. Então isso é uma coisa. Ou seja, no fundo é um convite ao discernimento. No fundo é um convite a você se lançar como ele fez, mas se lançar de maneira bem pensada. Né? Eu estou lembrando aqui da definição do Robert Solomon de espiritualidade. Espiritualidade é o amor bem pensado à vida. E eu adicionaria o eterno e a vida. Então, se lança, mas se lança de uma forma bem pensada. Né? Não se lança como quem vai deixar a vida te levar e você vai fazer tudo aquilo que o teu desejo diz que você tem que fazer. Achaste o mel como o que te bate. Exato. De novo, convite para o discernimento. Siga os teus impulsos como eles. Não. Perceba os teus impulsos. Sim. Reconheça o teu desejo. Perceba o que te habita e o que você quer. Se lance, como o próprio Eclesiastes vai dizer quando ele vai conversar com a juventude, né? E aí ele fala assim, olha, vai lá e realiza os desejos do teu coração, mas perceba que de tudo que você vier a fazer, você vai prestar contas. E não é prestar contas diante do Eterno, a gente não precisa pensar no inferno de Dante, naquele juízo final, né? E aquela imagem dantesca, sabe? Assim, que eu acho que faz parte muito do nosso imaginário ainda. Sim. Não, eu preciso pensar na própria vida. Sim. Em que situações na minha vida eu vou colher efeitos, consequências das decisões que eu tomo. Isso é o juízo. Né? Isso é o juízo. Já está presente na vida. Sim, já está presente na vida. Então eu preciso reconhecer, eu preciso andar com essa linha fina. Há esse estímulo em Eclesiastes, há esse estímulo no próprio Paulo. Paulo, em Coríntios, ele vai fazer uma discussão interessantíssima sobre a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, a utilização da liberdade, o exercício da fé, sempre de uma maneira refletida e pensada. Eu gosto muito disso, porque ele provoca a reflexão, né? Sim. Então, assim, se a gente pudesse dizer em uma palavra o que você está dizendo para nós, professor Jonathan. Professor Jonathan. É essa linha tênue que está em nós. Sim. A responsabilidade de discernir através de uma consciência cristã. Sim, exatamente. Se a gente pudesse, então, discernimento. Eu acho que essa palavra, discernimento, porque, digamos assim... Até ler as escrituras, né? Exatamente. Discernimento. Eu reconheço o sagrado que há em você, o que não significa... Ou seja, eu reconheço que o divino está em você, que há uma singularidade em você, que você é uma pessoa única, que você é uma pessoa amada de Deus. E, no entanto, você é também um ser humano. Você também há pecado em você, também há sombras em você, também há atitudes, pensamentos, desejos que são desordenados e, consequentemente, você pode, às vezes, fazer coisas que expressem esse outro lado também, e reconhecer-lhe a dignidade e santificar a pessoa que você é justamente o momento que eu digo assim, olha, caramba, o Juliano pisou na bola comigo. Sim. Ele vacilou, mas ele vacilou pra valer. E, no entanto, ele continua sendo... ele não deixou de ser santo por causa disso. Porque há algo nele que só o divino coloca, que já o dignificou e o santificou. E os desvios de rota, as quedas, elas são, no fundo... e que são parte de quem nós somos, de como nós vivemos, elas são, a gente poderia ver dessa maneira, oportunidades para justamente a gente recuperar esse fôlego sagrado que é em nós e dizer, olha, não é assim que se vive, não é assim que eu quero ser.